o seguinte, 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó, ânimo, ó, no 3, hein? 1, 2, 3 e... vá! Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Procure o posto de saúde mais próximo e se vacine contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, a deputada federal Érica Hilton, que concedeu aqui uns minutinhos da agenda dela para a gente. Muito obrigada pela gentileza, deputada. E queria iniciar com uma pergunta que eu fiquei pensando ali durante o seu discurso. Você acha que o Congresso está pequeno demais para você? Você quer alçar novos voos? Como que você vê essas perspectivas para 2026? Não acho que o Congresso... Acho que o Congresso é difícil. Não acho que ele é pequeno. Acho que a gente tem muito trabalho que a gente pode fazer ainda no Congresso Nacional, e a minha presença ali ela é muito importante porque ela significa continuar pressionando uma força, uma agenda, um debate numa arena muito conservadora, retrógrada, muitas vezes violenta com determinados tipos de debates. Então eu acho que o Congresso ele ainda é um lugar que me conforta de alguma maneira, né? Eu vim para o Congresso porque eu achava que a Câmara de Vereadores estava ficando pequena para mim e para os temas que eu queria tratar e para os temas que eu queria abordar. 2026 já tá aí, né? A gente tem pensado muito o que vai ser, tem uma discussão, apareceu hoje uma pesquisa em São Paulo mostrando eu em terceiro lugar na intenção de votos para o governo, de uma história que começou internamente no partido e ganhou proporção. Então a gente precisa aprofundar um pouco os debates sobre quais serão o futuro. Mas eu acho que eu ainda permaneço ali no Congresso Nacional, levando discussões, provocando temas que são relevantes, importantes e modificando coisas que são necessárias. A gente está com o debate da pauta 6x1, por exemplo, que tem ganhado bastante tração na sociedade. O presidente Lula já se pronunciou, o presidente da CCJ já se pronunciou, o próprio presidente Hugo Mota já se pronunciou, então eu acho que tem bastante trabalho para ser feito, mas assim, o jogo da política ele é rápido, né? Daqui para amanhã as coisas mudam e pode virar uma outra coisa. Entendi. E pensando para além de cargos políticos, bastidores da política aí, eu queria saber mais sobre o que te move como pessoa mesmo. Eu vejo você sempre falando sobre a capacidade de sonhar, que foi devolvida à população LGBT, por exemplo. O que te move, de fato, para acordar todos os dias e lidar com todas as dificuldades? O que te move? É muitas coisas eu acho que me move, mas eu acho que uma das coisas que mais me move é a esperança, assim, o esperançar de Paulo Freire, sabe? Aquela coisa de que você precisa construir as coisas para elas se tornarem melhores, que você precisa promover as mudanças no mundo que você acredita. Eu acho que isso é uma coisa que me move muito. Apesar de estar ainda dialogando um pouco com o universo da política, eu acho que são os elementos que me dão condições de levantar e falar, não, eu preciso construir um mundo melhor. Eu preciso dar a minha contribuição para as mudanças que eu acredito que o mundo precisa passar. Eu preciso suportar, como já suportei toda a minha vida, pelos obstáculos, pelo cansaço, pelas dificuldades, para que amanhã, talvez não eu, mas outras gerações possam desfrutar de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equânime, com menos índices de violência, com menos, enfim, com menos tanta coisa que a gente tem combatido nos últimos tempos. Então eu acho que esse esperançar, essa crença na manhã, essa necessidade de mudança, essa urgência por transformações são coisas que me movem. E a escala 6x1? Você imaginava essa repercussão toda quando você sentou para escrever o projeto? Não imaginava essa repercussão toda. O projeto ele chega, eu sou provocada pelo Movimento VAT, que é quem já fazia essa discussão, e aí traz para o meu mandato, eu falo, não, vamos encabeçar, vamos fazer uma PEC, que queriam ir para um outro caminho, eu falei, não, tem que ser uma PEC, vamos pela PEC, pá. E protocolamos a PEC, entendendo que tinha um apelo muito grande na sociedade, né? A redução da jornada de trabalho é uma pauta que já é discutida há muito tempo, né? Diminuir a jornada de trabalho, mudar a escala de trabalho, etc. e tudo mais. Então eu pensei, acho que aqui, pela minha boa comunicação com as redes sociais, pela minha boa linguagem com a juventude, talvez eu consiga encaminhar de uma maneira muito positiva esse debate, mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que esse debate uniria o país de novo, colocaria as pessoas em torno de uma pauta, em torno de uma agenda, em torno de uma discussão, e eu fico feliz. Eu fico feliz por ser o meu mandato, por ser a minha voz, por ser o meu corpo a defender esses direitos, porque mostra que nós, enquanto mulheres, ou comunidade LGBT, ou pessoas negras, ou seja lá qual for
for a nossa identificação social, nós não estamos pensando a política ou a sociedade só para nós. Ah, então eu quero uma sociedade olhando só para... Não, a gente está pensando o global, pensando todo mundo. E reduzir a diminuição da jornada de trabalho, mudar a escala de trabalho, ela tem um impacto direto na vida de uma parcela gigantesca de população, de homens a mulheres, de branco a negros, de LGBTs a heterossexual. Muita gente trabalha em escala 6x1 e muita gente faz a escala 44 horas. Então, assim, é um tema que demonstra que nós temos capacidade de dialogar com os interesses do conjunto da sociedade, de pensar uma sociedade melhor para todo mundo, de trazer para o discurso, por debate público, temas que são urgentes e relevantes para todo mundo. Então eu tenho muita alegria, fico muito feliz e espero que a gente possa avançar com esse tema ainda esse ano, levar essa discussão para frente e consolidar no Brasil uma jornada de trabalho mais digna para todo mundo. Para finalizar, como que é para você ser a voz da juventude? Porque você representa e fala com uma população que às vezes não lê muito, que às vezes não se interessa por política, e você estoura essa bolha e vai lá e fala com os jovens. Qual que é o seu grande diferencial, você acha? Eu acho que o meu grande diferencial, primeiro, é uma alegria, uma honra poder dialogar com um grupo que se representa o futuro. A juventude é o futuro, a juventude é a continuidade e neles estão a responsabilidade de transformação das coisas que já estão aqui. São os novos saberes, são as novas formas de fazer, são o novo que faz com que a gente possa reformular valores, ideias e tudo mais. Então, para mim, é uma alegria. Agora, eu acho que o meu diferencial é entender que a política não pode ser feita da maneira como ela sempre foi feita. Que nós não podemos pensar a política do mesmo jeito como sempre aconteceu. Que a política precisa ser renovada. E aí eu misturo moda, eu misturo diva pop, eu misturo dança, eu misturo desfile, eu misturo carnaval. Eu faço com que elementos que estão presentes no cotidiano, na vida das pessoas, de maneira tão natural, também passem a estar presente com a minha presença. E a minha presença está falando desses elementos tranquilos, naturais, mas ela traz um debate público, ela traz um debate político, ela traz um debate profundo. Então, de repente, eu capto a atenção do jovem falando, sei lá, de Beyoncé ou de uma capa de revista que eu fiz, mas quando aquele jovem vai ler aquela matéria ou quando aquele jovem vai ouvir o que eu tô falando, em algum lugar, mesmo que eu esteja falando de moda, de carnaval, do que qualquer que seja o tema, eu tô falando de política, eu tô falando de diversidade, eu tô falando de direitos humanos, eu tô falando de dignidade, eu tô chamando a atenção de maneira mais lúdica, mas eu tô despertando nele o interesse para coisas que tenham a ver com a sua vida, que tenham a ver com os seus direitos, que tenham a ver com a sua presença no mundo. E eu acho isso genial, eu acho que isso é um processo que nasce de maneira orgânica, mas que eu fui trabalhando e aprofundando ele ao longo do tempo para que nós continuássemos tendo essas plataformas à nossa disposição para cooptar o interesse não só dos jovens, eu acho que de todo mundo, porque tem muita gente que odeia quando a palavra é política. Ai, não suporto falar de política, mas adora Erika Hilton. Ai, adora aquela deputada, nossa, aquela é maravilhosa, não sei o quê. E aquela deputada, ela é uma política, ela fala sobre política. Se você gosta dela, em algum momento que você se encontrou com ela, seja presencial ou nas redes sociais, ela estava falando sobre política, mas não criou essa ojeriza, não criou esse horror, não criou esse distanciamento. Eu acho que o diferencial é criar essa proximidade, uma proximidade que me custa muito caro, porque eu sou muito criticada, eu sou muito atacada, tentam menosprezar esse meu método de fazer a política, porque falam, não, isso daí não, olha que absurdo, não sei o quê, mas que tem surtido efeitos, né? Tem dado resultados. As pessoas têm estado cada vez mais encantadas pela política, e não pela política do Congresso, pela política da lei dura, mas pela política na sua essência mesmo, o que é a política, como ela move o mundo, quais são os seus valores e como nós precisamos estar cada vez mais conectados com ela. E eu acho isso tão maravilhoso, eu fico muito feliz. Obrigada, minha querida. Obrigada eu.